Olá a todos e bem-vindos ao primeiro Café com São José, a nova rubrica do podcast Trivium. Há 150 anos, o Papa Pio IX decretava São José, o pai adotivo de Jesus, como patrono universal da Igreja. Para celebrar esse aniversário, o Papa Francisco decidiu dedicar este ano a São José. Até ao dia 8 de dezembro estaremos a viver, por isso, o ano de São José. O Bernardo e eu, como católicos, achámos que seria boa ideia o podcast Trivium ter um espaço para ajudar todos aqueles que, como nós, querem aproveitar este ano para conhecer melhor este extraordinário modelo de homem santo. Justo, casto, mas ao mesmo tempo de uma enorme coragem e fortaleza, virtudes tão valiosas na procura do bom, do belo e do verdadeiro. Assim, ao longo deste ano, teremos regularmente a contribuição de padres que gentilmente cederam um pouco do seu tempo para nos ajudar a conhecer melhor São José e que significado tem este grande patriarca na nossa vida concreta. Hoje temos connosco o padre Mendo Ataíde, a quem agradecemos desde já o seu contributo. Esperemos que gostem. Boa tarde a todos, eu sou o Padre Mendo e quero agradecer ao Vasco e ao Bernardo esta iniciativa que tiveram para, ao longo deste ano de São José, irmos conhecendo e amando mais esta figura da Sagrada Família, que acho que pode ser uma coisa de muito proveito para nos alimentarmos ao longo deste ano. E queria também agradecer todo o podcast que têm feito, pois nós muitas vezes queixamos da maneira como está a cultura, como é que está as coisas que nós vemos e ouvimos, e depois não temos grande alternativa porque ninguém a faz. Eu acho que o vosso Trivium tem sido um bom ensaio nesse sentido, portanto, estão de parabéns, força, continuem. E então, tinham-me pedido para fazer uma pequena meditação sobre a figura de São José. Eu confesso que me foi um bocadinho difícil de arranjar um tema concreto e curto para podermos falar sobre São José, e depois de pensar um pouco, depois de olhar para a Sagrada Escritura, pensei que um dos aspectos que podemos olhar para São José e ajudar-nos a nós a ser mais decididos, pois creio que um dos problemas que temos nos dias de hoje talvez seja a indecisão quanto a muitas coisas, portanto, não tomar decisões de vida, adiar coisas até ao último momento para depois ter de decidir apenas quando for mesmo estritamente necessário e obrigatório. Portanto, temos um certo medo da decisão. Portanto, eu tinha pensado que seria interessante olharmos para aquela que eu considero ter sido talvez a decisão mais importante na vida de São José, que foi o que fazer depois de se deparar com Nossa Senhora grávida. Ou seja, depois da anunciação do anjo, sabendo que Nossa Senhora tinha concebido, que estava grávida de alguma forma que São José não conseguia perceber, o que fazer? Eu vou-me deter apenas nessa decisão. Seria muito interessante, depois quem está aqui a ouvir e que tenha interesse, fazer uma investigação sobre o casamento de Nossa Senhora com São José, que é muito relevante para percebermos esta decisão que São José vai agora tomar de uma forma melhor. Só assim um pequeno appetizer, mas que tem a ver com Nossa Senhora ter feito um voto de virgindade e São José ser o seu guardião. Mas, olhando para a decisão de São José apenas para isso em si, o que é que nós podemos aprender com São José para sermos gente mais decidida? Então, vamos olhar para o que é que São José poderia fazer dando-se estas circunstâncias. Bom, por um lado, aquilo que a lei dizia, aquilo que a lei dos judeus dizia que era o mais certo fazer, era repudiar publicamente Nossa Senhora e assim a expô-la, digamos, à humilhação, ou expô-la também à insegurança, porque não teria homem, estaria como uma mulher solteira no tempo de Jesus, não tinha proteção, não tinha grandes capacidades de autossustento, ia ser um problema. Por outro lado, podia repudiar em segredo Nossa Senhora, portanto, repudiá-la na mesma, não olhando para a parte pública da coisa, portanto, em segredo, de maneira a que ela pudesse preservar a sua honra e assim poder recompor a vida de alguma maneira, se tal for possível, e assim manter aquilo que lhe parece o mais justo possível e aquilo que a lei manda, mas não a expondo publicamente. Ou, por outro lado, pode simplesmente deixar o tempo passar, acolhê-la como sua mulher de uma forma normal e
e pronto, e assim fazer as coisas. Mas isso não parecia ser uma decisão possível na cabeça de José, porque, na verdade, qualquer coisa tinha acontecido e não se poderia agir como se nada tivesse acontecido. Então, e na deliberação de São José, sabemos que aquilo que ele escolheu foi repudiar Nossa Senhora em segredo, que assim mantinha a justiça daquilo que era devido, e depois, se por acaso houvesse alguma injustiça no caso, porque ele de facto tinha de reconhecer que ele conhecia a sua mulher, portanto não havia motivo nenhum para duvidar do que quer que fosse de ela ter sido infiel, e portanto sabia que estava perante qualquer coisa que não seria totalmente da sua compreensão. E valia a pena, então, talvez dar o benefício da dúvida, não é? Ser humilde. Ser humilde. Isto era a primeira característica que eu queria partilhar de São José nesta sua decisão importante. Porque repudiar em segredo revela uma certa humildade. Porque sabe que não consegue ver tudo. Sabe que o que ele é tem o seu peso, mas que não abarca a realidade inteira. E, portanto, para dar o benefício da dúvida e, ao mesmo tempo, reconhecer que não consegue perceber tudo, repudiar em segredo, não é? Para manter a justiça sem ferir aquilo que pode estar a ser uma injustiça. Depois sabemos que São José foi dormir e que depois, a meio de um sonho, lhe apareceu um anjo e que lhe disse que, de facto, dentre estas 3 decisões que ele poderia tomar, a correta seria acolhê-la como sua mulher, pois, na verdade, aquilo que tinha acontecido era, de facto, qualquer coisa que lhe estava a escapar, qualquer coisa que a sua inteligência não foi capaz de abarcar, porque era, de facto, de tal maneira sobrenatural, de tal maneira espetacular, que era incompreensível aos olhos e à compreensão humana. Portanto, tinha sido o Espírito Santo que tinha vindo a Nossa Senhora para cumprir as promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel. Ia nascer o Messias, aquele mesmo que São José, com todo o seu povo, estava à espera há gerações e gerações, aquele mesmo que Nossa Senhora estava à espera também há gerações e gerações. Essa coisa que nem lhe passou pela cabeça, essa coisa que na sua humildade nem sequer lhe pareceria concebível também acontecer na sua vida, mas aconteceu. Portanto, aconteceu e foi uma situação muito melhor, muito mais espetacular, muito mais extraordinária do que ele poderia simplesmente imaginar. E por isso acolhe-o como sua mulher, sem medo, como a confirmação do alto. E esta é a segundo aspecto no decidir de José que eu queria também partilhar, que foi, apesar da sua deliberação, cuidada de todos os fatores, o que é que poderia melhor fazer, ele estava aberto a uma perspectiva sobrenatural. Tinha Deus na equação. Portanto, o desafio que fica é este, é de sermos humildes como São José, olharmos para a sua humildade e, ao mesmo tempo, à perspectiva sobrenatural que ele nos ensina a ter da realidade. Estarmos abertos a que Deus nos possa mostrar um caminho que não me parece aquele que estávamos a prever como o melhor e depois, de facto, a abrir caminhos muito mais espetaculares de salvação para nós e para muitos outros, como é o caminho que foi de São José, da vinda do Messias, o cumprimento do sonho de tantos que esperavam esta libertação e esta salvação em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ser humilde e ter um critério sobrenatural, com os olhos de Deus. São estes os 2 desafios então que eu deixo nesta meditação, ao olharmos para a primeira grande decisão de São José, aquela que ele tomou depois de saber que Nossa Senhora tinha concebido do Espírito Santo. Um bom ano de São José para todos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Vasco. Que Deus vos abençoe e continuação de um bom trabalho para todos. Até à próxima.